Tudo bem, meus amigos? Estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos começar a ver o leilão judicial. Então, na sequência aí do estudo das formas de expropriação de bens, já vimos a adjudicação, a alienação por iniciativa particular. Hoje a gente começa a estudar o leilão judicial, vendo a parte inicial preparatória da realização desse leilão, vendo os primeiros artigos aí que começam na sequência do artigo 881. Tudo bem? O leilão judicial, como já mencionado, ele é a forma subsidiária de expropriação de bens. Então nós temos uma preferência legal para a adjudicação, a alienação por iniciativa particular e por último fica o leilão judicial. A razão de ser dessa escolha é que o leilão judicial ele se apresenta como uma forma mais complexa, mais cara, burocrática, portanto, e muitas vezes não se atinge toda a efetividade que se consegue até de forma mais fácil na adjudicação e na alienação por iniciativa particular. No entanto, como essas duas primeiras vias nem sempre são escolhidas pelo exequente ou os outros legitimados, no caso da adjudicação, nós precisamos ter uma forma subsidiária para que nós possamos, então, no caso de ausência de pedido, de qualquer forma, alienar o bem. E o leilão judicial tem sim os seus méritos, apesar de ser mais caro, mais complexo. Essa complexidade também traz uma maior previsibilidade, porque é um regramento muito mais completo, traz também mais segurança em alguns aspectos, e eu diria que no formato que ele se encontra no novo CPC, os principais problemas foram solucionados, ou pelo menos tem uma estrutura que torna um pouco mais seguro, em especial para o arrematante. Mas vamos lá, vamos começar a entender um pouco melhor esse instituto. A ideia do leilão judicial, então, ela é muito simples. A ideia, ele em si não é simples, mas a ideia não é tão complexa. Eu vou pegar aquele bem, disponibilizá-lo ao público, a todos aqueles que estejam na livre administração dos seus bens, para que eles possam ofertar lances e venham a arrematar esse bem. Então, dando a máxima publicidade a esse instituto e levando aquele bem à venda, em tese, haveria uma concorrência, o mercado se regularia e aquele bem seria arrematado pelo maior valor possível, trazendo boa efetividade para a execução e o mínimo de ônus para o executado. No entanto, a gente bem sabe que muitas vezes esse leilão judicial não tem a busca, a publicidade não é tão ampla quanto se poderia imaginar na teoria e, portanto, acaba que você tem esse bem arrematado por um valor inferior àquele da avaliação, como é autorizado por lei. Mas vamos aqui dar uma olhada no artigo 881 para a gente começar a conversar. O artigo 881 vai dizer que a alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou alienação por iniciativa particular, como nós já falamos. Vai dizer que esse leilão será feito por um leiloeiro público, que a gente vai ver que existe um cadastro, um credenciamento para isso, e que, ressalvados os casos de alienação a cargo de corretores na Bolsa, que vai ser uma outra forma de alienação, esses bens serão leiloados em leilão público. Então, pessoal, no passado, esse leilão judicial ele era feito só presencialmente. Depois, ainda no CPC de 73, com reformas, foi admitido o leilão eletrônico, e hoje no CPC esse leilão eletrônico ele é a regra. Isso tem algum disciplinamento no CPC, existe uma resolução do CNJ que traz regras mais específicas, que é a resolução 236 de 2016, e que vai ali trazer, dar um grande plus a essa forma de expropriação, porque o leilão feito na forma eletrônica acaba tendo um alcance muito maior do que aquele leilão presencial, em que as partes tinham que se deslocar necessariamente até o local designado pelo juiz, no horário comercial, uma série de controvérsias. A gente sabe que a internet potencializa esse alcance e trouxe realmente um ganho de efetividade para os leilões, embora isso não tenha resolvido todos os seus problemas. Mas essa, então, é a forma preferencial. Hoje, a regra foi invertida. Se antes a gente sequer tinha a possibilidade de leilão eletrônico, hoje deve haver uma fundamentação para explicar por que é que o leilão não é eletrônico.
Em alguns locais, esse leilão se realiza até de forma híbrida, não é? Ele começa eletrônico e ao término do prazo do leilão eletrônico, você faz ele também presencial. É uma forma de compatibilizar essas realidades, até para o momento de transição, que pode-se dizer que ainda estamos passando por ele. Tá bom? Isso está aqui também na legislação, no artigo 882, né, dizendo que não sendo possível a realização por meio eletrônico, o leilão será realizado de forma presencial. E aí a gente tem que a alienação será realizada observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça, que é a Resolução 236, e no parágrafo 2º você terá os requisitos, né, ou princípios, como alguns colocam, desse leilão, que é o da ampla publicidade, da autenticidade e da segurança, que vai permitir, então, que você tenha relatórios, evite ali que verdadeiras gangues que trabalham com leilão judicial utilizem fragilidades do sistema para tumultuar ou conturbar. Mas ok, visto isso, vamos imaginar a situação de um processo que chega para o juiz, foi feita aquela intimação, né, da penhora e da avaliação, tudo resolvido. Naquele prazo designado, não houve nenhuma manifestação de interesse na adjudicação ou na alienação por iniciativa particular, então o juiz vem por uma decisão e vai determinar que se realize o leilão judicial. O que é que deve constar nessa decisão do juiz, além, lógico, da designação do leilão judicial? Essa parte ficou um pouco espaçada no código, são alguns dispositivos diferentes que trazem essas regras. Algumas delas não necessariamente precisam estar na decisão, porque são procedimentais, que são por força de lei, mas outras precisam sim, que são decisões que o juiz deve tomar. Então deixa eu colocar aqui para vocês alguns dispositivos. O primeiro deles trata da escolha do leiloeiro. Então, nós vamos ter um credenciamento de leiloeiros, é interessante que haja uma distribuição, né, uma escolha rotativa, as partes podem negociar, fazer ali um negócio processual e dizer eu quero esse leiloeiro, e então o juiz vai pegar algum daqueles credenciados que tem um sistema de leilão eletrônico que foi avaliado e validado pelo tribunal, por isso ele está credenciado, então aquele leiloeiro vai ter uma série de competências que a gente vai ver já já, mas o juiz tem que determinar. Um dos primeiros pontos, então, é a definição de quem será o leiloeiro. 2 pontos já, define que vai ser o leilão judicial, quem é o leiloeiro. Essa parte da definição do leiloeiro está no artigo 883, que vai dizer que caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, poderá ser indicado pelo exequente, ou poderá ser fruto de negociação, não é? Está aí o 883. O 885, que vai dizer que o juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, vou já falar disso, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante, que são algumas condições da venda, não é? Principalmente quando você está em um imóvel que vai precisar ser realizado, autorizado o pagamento parcelado, você tem que ter essas garantias. E a questão do preço mínimo. O preço mínimo é um ponto fundamental que tem também lá na alienação por iniciativa particular, que é a possibilidade de eu autorizar que a arrematação do bem seja por um valor inferior ao valor da avaliação. Em regra, o valor da avaliação busca o valor de mercado, mas a gente sabe que o mercado oscila e às vezes existe um tempo entre a avaliação e o bem, ou existem especificidades que não foram consideradas, então aquele valor da avaliação ele pode estar um pouco superestimado ou um pouco subestimado. Se ele estiver subestimado, a concorrência poderá levar ele ao valor correto. Se ele estiver superestimado, essa autorização por arrematação de um preço abaixo evita que a expropriação não ocorra. Eu continuo expropriando, sendo que é por um preço inferior àquele inicialmente indicado ao bem. Isso só tem um limite. O artigo 891, ele vai dizer que o valor da avaliação o valor da arrematação não pode ser inferior a 50% do valor da avaliação. Então, esse preço mínimo estabelecido pelo juiz, ele não é irrestrito, ele tem sim uma condicionante que é essa do preço vil. Parágrafo único, aí que está na tela, diz que considera-se vil o preço inferior ao estipulado pelo juiz. Então, o primeiro ponto é o que o juiz estabelece. Se o juiz disser que o valor mínimo é de 90%, qualquer valor abaixo de 90% do valor da avaliação já será vil. Mas o juiz pode se omitir a esse respeito.
E o código já traz a solução para isso. Então, se o juiz não mencionar qual é o valor mínimo, aplica aqui a segunda parte, que vai dizer que, não tendo sido fixado o preço vil, considera-se vil o preço inferior a 50% ao valor da avaliação. Observem que, apesar da redação do código poder indicar que o juiz, ao definir o valor, poderia ser inferior a 50%, o histórico da jurisprudência que antecedeu ali a aprovação do CPC e a doutrina atualmente já entende que o juiz, ao definir o preço mínimo, poderá definir esse preço até no máximo 50% do valor da avaliação. Caso contrário, é melhor refazer a avaliação, porque aí o erro estaria muito além daquilo que esse instituto permite ajustar. Tá certo, pessoal? Então essas regrinhas ajudam a garantir uma coerência ao valor da execução, evitando que você tenha leilões judiciais frustrados. Tá certo? Então esse preço vil é um ponto fundamental. E a alteração feita no código de estabelecer que nesse momento inicial, na hora que o juiz vai despachar, vai decidir ali que vai ser feito o leilão judicial, ele já estabelece o preço vil, mesmo que por omissão seja aquele 50%, se o executado, por acaso, não concordar, achar que aquele percentual está muito abaixo do que seria razoável, ele tem que agravar agora, evitando que essa discussão do preço vil, muito comum, ela seja levada para depois da arrematação, fazendo muitas vezes com que o arrematante se sinta inseguro e desista da arrematação. Então, quando o edital é publicado, essa questão já deve estar superada, já deveria estar superada, tá certo? Mas além desse ponto dos requisitos, nós temos uma outra questão. No artigo 887, o código vai dizer que o leiloeiro vai adotar providências para garantir a ampla divulgação. E nós temos aí diversos parágrafos, são 6 parágrafos, que vão tratar dessa forma de publicidade do edital. Algumas dessas formas de publicidade diferenciada precisam ser definidas pelo juiz. Então isso não vai ser feito depois da publicação do edital, isso é feito nessa decisão inicial. Então, quando o juiz vai definir que será feito o leilão judicial, vai determinar que o leiloeiro redija o edital de licitação, o edital do leilão judicial, ele já vai definir qual vai ser a forma de publicidade, se houver uma forma diferenciada de publicidade desse edital. Então, para entender o conteúdo dessa decisão que antecede, eu tenho que ver de forma conjugada o artigo 883, que fala da designação do leiloeiro, o artigo 885, que falam das condições gerais, inclusive do preço mínimo, e o artigo 887, que fala da forma de publicidade do edital. Mas uma das primeiras coisas que o juiz fez foi definir quem é o leiloeiro que vai ser responsável por esse leilão. E o que cabe a esse leiloeiro? Na prática, tentando ser um pouco mais didático para vocês, a operacionalização da venda vai ser toda conduzida pelo leiloeiro. O juiz vai dar essa decisão, estabelecer ali as regras que vão conduzir o edital. Esse edital vai ser publicado com todos os limites de atuação e depois o juiz já recebe a resposta com o bem vendido, com o valor em depósito, para avaliação de algumas questões pontuais que a gente vai ver depois, alguns vícios que podem ter ocorrido. Mas você tem todo o contexto já preparado e a efetivação, a operacionalização cabe de fato ao leiloeiro. Vamos dar aqui uma olhada no código. O artigo 884 vai dizer que incumbe ao leiloeiro publicar o edital anunciando a alienação, realizar o leilão onde se encontram os bens ou no lugar designado pelo juiz, expor aos pretendentes os bens e as amostras da mercadoria, receber e depositar dentro de um dia a ordem do juiz o produto da alienação, o valor arrecadado, e prestar conta nos 2 dias subsequentes ao depósito. O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz, que é um ponto essencial aí, que deve inclusive constar expressamente no edital, porque haverá um ônus a mais. Então, o leiloeiro é quem vai operacionalizar e a primeira situação que nós temos é a publicação do edital. O edital vai ser o grande documento que marca essa virada, decisão do juiz, escolha do leiloeiro, vem o edital, publica o edital e a coisa se torna pública. O momento, a forma de realização e dali é que nós vamos ter a fase de execução.
O edital do leilão, ele tem também as suas regras no artigo 886, que vai trazer aí todos os elementos. Você vai ter a descrição do bem, as características, né, toda a indicação. Isso tem que ser o mais preciso possível para não gerar dúvida a respeito de que bem está sendo colocado, o valor que o bem foi avaliado e aquele preço mínimo que o juiz estabeleceu, inclusive se houve omissão, que será de 50%. Tem que ficar claro a comissão do leiloeiro que foi designado, o local onde se encontrem os móveis, os veículos e os semoventes, para que se possa fazer a visita e a averiguação do bem antes de arrematar, o site do leiloeiro, né, da empresa que vai realizar o leilão, não é bem uma empresa, não, é uma pessoa que é o leiloeiro, que tem um site onde a venda vai ser feita e onde vai acontecer principalmente a publicidade, a indicação do local, dia e hora do segundo leilão presencial, isso logicamente para o caso de leilão presencial, e a menção à existência de ônus, recursos pendentes sobre os bens a serem leiloados, daqui para a pessoa eventualmente saber o que está comprando e não se colocar em situação complicada. Como você vê, o edital é um edital relativamente simples, mas com todos esses elementos. É bom ter cuidado com esse momento, porque cada falha no edital vai ser algo que poderá ser arguído lá na frente como vício dessa arrematação, desse leilão, e isso pode complicar. Então, vamos fazer ali um checklist antes de determinar a publicação, acompanhar, os advogados têm que acompanhar, evitando deixar essas pontas soltas que poderão atrasar o procedimento. A publicidade, como nós já vimos, está aí no artigo 887, ele vai dizer que deve ocorrer a publicação do edital 5 dias antes da data marcada, isso é muito importante. O parágrafo 2º vai dizer que o edital será publicado na rede mundial de computadores em site designado pelo juiz da execução, que normalmente é o site do leiloeiro, pode ter ali uma publicidade adicional no site do tribunal, e as formas complementares de publicidade, que normalmente precisa que o valor da execução comporte aquela forma de publicidade. Não adianta de nada para um bem imóvel de valor muito pequeno eu dizer que vai ser publicada na televisão, onde tem um custo muito alto para que se faça essa publicidade, tá certo? E por fim, pessoal, para a gente caminhando já aqui para o final do que é proposto para a aula de hoje, a gente tem uma determinação no artigo 889 de intimação de uma série de interessados que precisam saber que essa execução está em andamento e que a alienação judicial vai ocorrer, para que elas possam tomar as providências que entendam cabíveis para resguardar seus direitos. O 889 traz um rol, mas ele precisa ser lido, é um bloco normativo, com o artigo 779 e 804, a gente já falou disso em outras aulas, eu repito aqui. Então o rol das pessoas que precisam ser intimadas, a melhor interpretação é a que considera como um único artigo esses 3 dispositivos, o 889, o 804 e o 799, porque existem situações que constam em um e não constam no outro. Mas formalmente, pegando aqui ao pé da letra, essas pessoas devem ser intimadas, cientificadas da alienação com pelo menos 5 dias de antecedência da alienação judicial. Quanto antes se fizer, melhor, maior será a publicidade, menor será o risco de problema que você vai surtir. Então aqui não dá para a gente trabalhar no último dia do prazo, com o risco de gerar a ineficácia em relação a esses terceiros e um problema lá na frente, tá bom? Então, para o que cabia para essa primeira aula, esse o pontapé inicial. Leilão judicial, como eu falei, tem uma normatização mais complexa e vai nos exigir algumas aulas para analisá-lo em completo. Agradeço a atenção, a participação e bons estudos, pessoal.